de reforços, saiu a notícia essa semana de que o Sport chegou a oferecer alguns jogadores, né, para o Santa Cruz, mas o Santa Cruz não quis, por questão de inexperiência, eram jogadores jovens. Não dava para aceitar, não. Assim, obviamente não seriam jogadores para resolver, mas para compor o elenco, principalmente que eu acho que hoje que o Santa Cruz precisa de uma mudança no elenco, porque eram muitos jogadores fechados com o Leston, muitos ameaçaram sair, então o clima não tá bom, né? E essa entrega, assim, dois jogadores do Sport, ou um do Náutico, um do Sport, enfim, mesmo jovem, não poderia compor o elenco, talvez até com mais qualidade do que estão aí. Eu vi durante a semana, Clauber, a galera falando disso e vi muitos tricolores na minha timeline, certo? Se alguém tiver uma impressão diferente, falando da impressão que eu tive, muitos tricolores não gostaram da decisão do clube. Alguns até falaram que poderia ter sido até uma questão de ego, aí outros vão além, questão de empresário, enfim, a galera fala qualquer coisa, mas eu vi muita gente dizendo, poderia ter analisado melhor, porque o Santa já teve time experiente, que não deu em nada. E já teve time inexperiente, como o de 99, basicamente todo, e que deu um dos maiores resultados que o clube já conseguiu em 100 anos, que é conseguir um acesso daquele jeito. Então, assim, eu não trato dessa forma tão determinante como a falta de experiência definir a não contratação desses jogadores, que, na verdade, pelo que deu para entender, Clauber, e aí, sem saber exatamente dos detalhes, seria custo reduzido, porque seria emprestado pelos rivais, justamente para dar cancha, era um ganha-ganha. O Santa Cruz ganhando tecnicamente e os rivais ganhando de botar um cara do sub-20 para ganhar cancha num clube de camisa, num campeonato profissional. E para o próprio jogador é melhor jogar isso do que jogar um torneio, campeonato pernambucano sub-20, como é o caso. A análise que deveria ter sido feita, e assim, espero que tenha sido feita dessa forma, mas a gente vai comentar em cima do que foi noticiado, da informação que foi a questão da experiência, me parece um erro. A análise era para ter sido feita se esses jogadores, eu não vi os nomes deles, mas se eles tinham ou não capacidade técnica, ponto. Podia ajudar em algum momento, assim, cara, tinha algum volante que poderia ajudar em algum momento, tinha algum lateral que poderia ajudar em algum momento, tinha algum zagueiro, se tivesse ponto, poderia ajudar. E assim, isso não vai acontecer tantas vezes, até porque, veja só, esse tipo de situação de um rival ter uma relação dessa assim, de emprestar, isso só acontece em caso dessa forma. Por exemplo, isso não aconteceria, claro que não aconteceria em 2016. Os dois na primeira divisão, o Sport Santa, tu quer aqui os meus juniores aí para... não é... A relação não é essa. Ou mesmo na Série B, tá? Ou mesmo se o Santa estivesse na Série B. Ou mesmo agora, do Sport para o Náutico. Exatamente, do Náutico na Série B. Os dois estão na B, mas os dois estão na B, né? Então, mais agora, se fosse o caso. Mas eu quis dizer assim, mesmo que um tivesse na A, emprestando para um que está na B, mas agora a distância é muito grande. A Série D é um campeonato nivelado muito por baixo. Então, se esses jogadores tinham capacidade técnica, a falta de experiência, na minha opinião, não deveria ser determinante. O que era para ser determinante é, esse aqui... Veja só, a base do esporte joga a Copa São Paulo, não faz feio, já jogou o campeonato brasileiro da categoria, não vai jogar esse ano porque o campeonato brasileiro da categoria sub-20 ele é feito com os 20 primeiros do ranking profissional. Então, assim, mesmo que você seja eventualmente o campeão brasileiro de juniores, mas no campeonato profissional, o seu time for para o 21º lugar de ranking, você não vai participar no ano seguinte. E nesse caso, o Sport agora é o 20º, curiosamente, é o 21º lugar e está fora. Mas esses jogadores da base têm rodagem. O Náutico, que é atual bicampeão pernambucano de juniores, quem está falando do Sport, que foi o caso, mas veja só, quem ganhou as últimas duas competições foi o Náutico. O Náutico, que ganhou os últimos 2 estaduais de juniores, vai jogar a Copa do Brasil. Assim, se tivesse alguma peça interessante, eu acho improvável que não exista, tá? Por isso que eu estou falando dessas participações nacionais, justamente para dizer que são jogadores que vêm sendo testados. Me parece improvável que tanto o Náutico quanto o Sport não tenha um jogador para ajudar o Santa Cruz na Série D. E eu estou dizendo isso porque a resposta de não querer foi do Santa. Não foi o Santa, me empresta aí, meu irmão. Não vai nem usar o cara, não quero não. Assim, não é o caso. É o Sport, se quiser, tem aqui, senão não quero não. Tá tranquilo. Tá tranquilo. Preciso não. Então, assim, repito, estou falando sem saber. Tipo, a gente está trabalhando em cima da informação que foi publicada. Se tem algo mais, não, o Sport estava querendo cobrar tudo, estava querendo cobrar empréstimo, assim, a gente não está trabalhando isso, a gente está trabalhando que um clube, a única diferença é que é um rival.
Tipo, porque se fosse o Bahia, talvez eu acho que o Santa teria. Será que foi porque era o rival? Se fosse o Bahia emprestando, será que o Santa teria negado? É isso que eu quero dizer, porque se foi só a rivalidade, eu acho que foi algo muito bobo. Muito bobo. Você achou que estaria A sendo base do Vitória, humilhação, Vitória é né? atual campeão. Você achou que seria humilhação? Pô, bicho, eu vou Mas isso aceitar não aqui o cara, né? porque em algumas outras situações, eu lembro que algumas vezes já aconteceu, alguns jogadores, e a última foi faz nem tanto tempo, alguns jogadores do Santa Cruz tiveram uma lesão grave e precisava de um equipamento que o Sport tem, que o Sport adquiriu quando estava com dinheiro há alguns anos, e eu lembro na época que o Santa solicitou, o Sport manda o jogador, e o cara, e o exame foi feito dentro com esse equipamento do Sport. Então, assim, isso que está acontecendo com o Santa agora, não é a história do Santa sendo isso, não, tá? É nesse momento a decisão das pessoas que estão à frente, nesse momento que não quiseram. Porque em outras oportunidades, esse tipo de relação já aconteceu. Assim, nossa, pô, não é, você está emprestando para o seu adversário no Campeonato Pernambucano. Assim, um está jogando outro campeonato, o Júnior não vai jogar nada, e assim. Não sei se a galera concorda, até vejo os comentários aqui, se a turma está descendo sarrafo, porque eu estava no chat privado. Assim, mas aqui não sei se no chat a turma está descendo, mas, repito, deixando bem claro, na minha opinião, sendo pelo lado do Santa, primeiro, pelo lado de quem ofereceu, eu achei legal, e pelo lado do Santa, eu teria topado. Eu disse, ó, vem, ou então examinado melhor, em vez de ter rechaçado a proposta tão rapidamente. Um nome, alguns comentários aqui falando Bruno Wesley e Felipe Oliveira falando que alguns nomes especulados, né? Vitor Gabriel, Ítalo, Pedro Vitor e Flávio. Eu acho, por exemplo, que Flávio assim, ajudaria demais o Santa. Se for esses nomes, aí beirou a burrice. Porque Vitor Gabriel já foi convocado para a seleção de base. Ele teve uma estreia desastrosa pelo Sport na primeira divisão, mas é porque o treinador lançou ele muito cedo, com 16 anos. Lá, meu irmão, esse menino jogou, foi lançado. O primeiro jogo profissional desse cidadão foi contra o Corinthians em Itaquera, no jogo que o Sport estava sendo dominado. Pensa na fogueira. Ele jogou muito mal. E o gol foi até em cima dele. Mas é uma considerada uma joia dentro do Sport. Não sei se foi esse jogador, não, tá? Assim, só comentando em cima. Se tivesse desse jogador. Porque isso é especulação, né? Os nomes a gente não sabe exatamente quais foram os nomes que. Né? Flávio é um cara que Flávio é um jogador que torcedores do esporte pedem para testar até no ataque atual, porque o ataque do esporte tem problemas, assim. Então. Valeria, Felipe, pro Santa. Sem saber os nomes, obviamente, que a gente não tem a certeza, mas qual a tua opinião? Eu acho que o Santa poderia analisar, até porque, como o Cássio falou, são jogadores de custo baixo, né? Assim, já chegariam prontos para jogar. Principalmente o Santa, que precisa de reforços e não tem dinheiro, seria talvez o custo-benefício ideal, né? Veja, é difícil a gente falar porque assim, a gente não tem certeza dos nomes, né? A gente não sabe, a gente sabe que houve esse contato e que os jogadores foram oferecidos e houve a recusa, né? A gente não tem certeza dos nomes, eu não sei se esses nomes especulados, se é, enfim. Mas, assim, o deveria ter analisado, né? Porque não pode estar recusando assim por recusar, né? A situação está aí, o elenco está aí, né? Enfim, um elenco que não decola, que não parece da liga, né? E o que é pior, um time que começou de um jeito e piorou. Essa coisa não só não evoluiu, como andou para trás comparado com o Santa Cruz do começo da temporada, né? Houve uma queda de rendimento, talvez por causa da competição, que enfim, a competição diferente, um formato diferente, que exige realmente ali um resultado imediato, né? Então, não sei, mas é uma equipe que não evoluiu, caiu de rendimento, tanto é que o técnico terminou o Campeonato Pernambucano com algum prestígio e pouco tempo depois foi demitido, né? Então, por tudo isso, é claro que o Santa deveria ter um critério, sabe, bem estabelecido na hora de recusar algum jogador. E a gente, mais uma vez, a gente não sabe qual foi o critério. Né? Agora, aparentemente, é uma desculpa, né? O fato de dizer que não, que a gente queria jogadores mais experientes. Aparentemente, é uma desculpa, eu posso estar errado.